amigos que acompanham a página da Mestre de Amor no YouTube, que estão acompanhando o nosso canal. Nós temos a imensa alegria de reiniciarmos o projeto Jesus, Luz de Nossas Almas, agora repaginado. Ele continua sendo um estudo das obras de Amélia Rodrigues, onde ela faz aquele resgate maravilhoso da passagem de Jesus aqui pela Terra. Nós agora, em maio de 2024, no mês onde a Mestre de Amor completa os seus 45 anos, nós trazemos de presente esse projeto já de alguns anos, mas agora repaginado. Agora, a partir de hoje, nós estaremos postando semanalmente aqui uma palestra na sequência das obras de Amélia Rodrigues. A primeira obra dessa benfeitora foi o livro Primícias do Reino, o qual nós iniciamos. E hoje nós trazemos o primeiro capítulo, que ela intitula As Boas Novas. É um capítulo onde ela faz uma introdução, onde ela faz uma análise da vinda de Jesus até a Terra. Não é exatamente um capítulo como aqueles onde ela traz alguma passagem, conta o que aconteceu, o que se deu antes ou depois de determinada passagem que nós encontramos nos Evangelhos. Nesse capítulo ela traz um panorama a respeito da vinda de Jesus. E ela diz assim no início deste capítulo: o mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo é a história da redenção da própria humanidade, que sai das furnas do eu para os altos píncaros da liberdade. Olha que bonito a benfeitora já trazendo a vinda do governador espiritual do orbe para o corpo físico, como sendo a história da própria redenção de toda a humanidade. Um fato, com certeza, significativo na história de qualquer planeta. Quando o seu governador, aquele que plasmou o planeta, decide encarnar nele, é um fato significativo, muito significativo. E para nós, significa a saída das furnas do eu para os mais altos píncaros da liberdade que nós vamos adquirindo à medida em que nós nos depuramos. E ela diz que Jesus, vivendo nos reinos de Augusto e Tibério, cuja vindas assinalaram com vigor inusitado a história, a passagem desses dois governantes, foi assinalado pelo vigor que eles empreenderam enquanto encarnados. Ela diz que o seu berço e o seu túmulo marcaram indelevelmente os tempos, constituindo sinal divisório da civilização, acontecimento predominante nos fastos da vida humana. Jesus, com a sua vinda, ele divide a história, pelo menos na nossa cultura, entre antes dele e depois dele. E aceitando como berço o reduto humílimo de uma estrebaria, no momento significativo de um censo, elaborou desde o princípio, ou melhor, desde o primeiro momento, a profunda lição da humildade, que inaugura, para inaugurar um reinado diferente entre as criaturas. Então, a primeira lição que Jesus nos passa, primeira lição prática, digamos assim, lição que ele exemplifica, o primeiro exemplo que ele nos deixa é o da humildade. Ao decidirem nascer de forma tão simples, de forma, nós diríamos nos dias atuais, de forma tão precária, escolhendo uma manjedoura
que né, essa palavra ela se tornou até né, um sinônimo de algo grandioso, mas como a benfeitora diz aqui, o reduto, o mínimo de uma estrebaria, quando Jesus escolhe uma estrebaria para nascer dentro de um coxo, onde os animais se alimentam, ele estava nos passando a lição da humildade. E agora fazendo, como dissemos, né, como já que comentamos, que era a primeira lição prática, com o seu exemplo que Jesus estava trazendo, porque nós dizemos isso, porque nós encontramos lá nas bem-aventuranças, onde muitos estudiosos dizem que é o resumo do seu evangelho, nós encontramos de forma teórica o resumo do seu evangelho ali nas bem-aventuranças, né? Inclusive a ponto de grandes personalidades como Gandhi, e isso é sempre comentado, né? O próprio Gandhi dizer que se todos os livros da Terra se perdessem e sobrasse só o Sermão da Montanha, nada haveria se perdido. De tão importante que são essas diretrizes que estão contidas nas bem-aventuranças. Mas, já fazendo essa diferenciação entre o exemplo que Jesus traz, entre a prática e entre a teoria, ele vem e dá o exemplo da humildade nascendo numa estrebaria. Era o exemplo da extrema humildade. Mas também nós encontramos nas bem-aventuranças, que nós poderíamos dizer que são ali conceitos teóricos para nós, a humildade como a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Pobres de espírito, como nós aprendemos com a codificação kardeciana, significa os humildes, os simples. Então, Jesus que vinha do reino dos céus, que habita o reino dos céus, já faz parte desse reino, ele vem dar o exemplo daqueles que conquistam de quem são aqueles que conquistam esse reino, que são os humildes. E ele vem, como diz Amélia Rodrigues, para inaugurar um reinado diferente entre as criaturas. No justo momento em que a supremacia da força entronizava o gládio e a púrpura atapetava o solo dos triunfadores. No momento onde o poderoso, o grande dava o seu exemplo, dizia que o era através da força, da supremacia da força, né? Todo rei da época se dizia poderoso pela sua força, se mostrava poderoso, mostrava a sua supremacia através da força. Jesus vem para inaugurar um reinado diferente entre as criaturas. E não se afastou jamais, diz Amélia Rodrigues, da diretriz inicial assumida. A diretriz de servo de todos. Entendem por que um reinado diferente? Porque um rei vinha, entrava na cidade com toda a pompa e circunstância. Ou ele tomava uma cidade com toda a truculência possível para mostrar a sua força. Agora, que rei é esse que nasce numa estrebaria, que vem para ser servo de todos? Que rei é esse? Só pode ser um rei diferente. E diz Amélia Rodrigues que ele vem para ser servo de todos, acompanhando a marcha tresloucada do espírito humano, que se encontra atado aos sucessivos ciclos dos renascimentos inferiores, da roda das paixões escravizantes. Então Jesus faz com que pioneiros e embaixadores da sua morada o precedessem, contando as glórias superiores da vida e do belo, para
propiciar os sonhos de elevação e as ânsias sublimantes. Então Jesus, além de ser aquele rei diferente, que não vem através da violência, que não vem através do estardalhaço, é um rei que vem em silêncio, para, como diz a própria Amélia Rodrigues, para acompanhar a marcha tresloucada do espírito humano. Jesus não vem para ferir ninguém, não vem para interromper ninguém. Simplesmente ele vem para nos dar o exemplo do que é bom e do que é belo. E ele envia pioneiros e embaixadores da sua morada. E a benfeitora agora, aqui no capítulo, ela vai dar vai trazer uma série de fatos de pessoas do passado que vieram e que deixaram a sua marca. E é muito interessante, pessoal. Eu, inclusive, ao ler e reler esse capítulo para entendê-lo, para preparar essa breve conversa que nós estamos tendo, eu me perguntava, mas o que a benfeitora está querendo dizer? Por que ela trouxe essas pessoas? Por que ela está falando delas? Se no prosseguimento ali ela dá essas notícias e daí continua falando de Jesus. Com certeza são pessoas que nós vamos precisar nos debruçar no decorrer do período do estudo das obras para conhecê-las, para saber quem elas foram e o que elas fizeram. Mas ela nos dá de presente, pessoal, uma lista de assessores e ministros do próprio Cristo. Porque ao ela dizer que fez com que pioneiros e embaixadores da sua morada, está falando de espíritos que estão com ele lá no reino dos céus, que estão nessa região onde os espíritos que já galgaram evolutivamente já podem morar. Então Jesus pede para que muitos deles venham antes para o preceder, para serem seus predecessores. E como ela diz que são pioneiros dessa morada e embaixadores, um embaixador ele vai falar de uma região que ele conhece. Então Jesus não mandaria um espírito imperfeito como nós, na grande maior parte da Terra, para falarmos como embaixadores do reino dos céus. Ele fala de espíritos que já estão lá. Então ela nos dá de presente, e isso serve para outros estudos que nós queremos fazer ou para o nosso simples conhecimento. Muitas vezes nós nos perguntamos, mas quem são esses espíritos? Nossa, puxa vida, ela vai falar ali de Sócrates. Puxa, mas quem é Sócrates, né? Puxa, olha, além de um grande filósofo, nós já sabemos que ele é ou um pioneiro ou um embaixador da morada onde Jesus está. Uma pessoa preparada, um espírito preparado para falar daquela região, para trazer os conceitos que regem uma região como essa. Mas não temos como nos determos em todos eles, falando detidamente de cada um, mas como ela traz essa lista aqui no capítulo, nós vamos lê-la agora, sem fazer muitos comentários para não nos alongarmos. Mas ela diz assim, antes dele, vírgula, e aí ela vai começar. O primeiro da lista é Hammurabi, amplia os limites do seu reino em guerras cruéis e inscreve em estelas de pedra um código, que é o primeiro que a humanidade tem notícia. Hammurabi, pessoal, ele viveu aproximadamente 500 anos antes de Moisés. E esse código que Hammurabi utiliza é o código que o próprio Moisés se utilizou. Inclusive, o olho por olho, dente por dente, que muitos de nós atribuímos a Moisés, não é uma criação legislativa de Moisés. Olho por olho e dente por dente é um dos mandamentos que está lá no código de Hammurabi, que vem já meio século antes do próprio Moisés, traz, e ela diz aqui, escreve em pedra um código que é o primeiro que a humanidade se tem notícia.
o primeiro código onde nós encontramos uma diretriz para harmonizar as coisas na Terra. Krishna renova a doutrina dos Vedas, doutrina cujas origens se perdem no ignoto dos séculos, e prega a imortalidade dos espíritos e as vidas sucessivas. Então, olha a ideia já de que nós somos imortais e que temos diversas existências na matéria, já vem de muito antes do próprio Espiritismo falar essas coisas, né? Akhenaton ou Akhenaton introduz reformas expressivas na idolatria egípcia, inspirado por excelsos pensamentos. Akhenaton ou Akhenaton, dependendo, né, nós encontramos essas duas maneiras de pronunciar esse nome. Ele traz a ideia, a primeira vez que ele traz a ideia para o mundo egípcio de um Deus só, de apenas um Deus, né? Mesmo que da maneira deles, mas ele traz essa ideia. Mas depois os egípcios, né, abandonam essa ideia e voltam a ser idólatras, a ser politeístas, né? Mas Akhenaton ou Akhenaton, um dos pioneiros ou embaixadores das moradas do Cristo. Abraão, ligado psiquicamente ao mundo espiritual, deixa a cidade de Ur e se torna pai de um povo. A história de Abraão, muito conhecida já também da nossa cultura. Moisés, em comunhão com os espíritos superiores, liberta os hebreus do cativeiro, recebe o decálogo e traz ao mundo o conhecimento do Deus único. Olha que interessante. Ela sempre trazendo ali, fala a pessoa, a personalidade da história e traz uma característica. Abraão, ligado psiquicamente ao mundo espiritual. Moisés, em comunhão com os espíritos superiores. Olha que interessante que ela traz em frases curtas, mas dando a possibilidade de nós aprofundarmos o estudo em cada uma dessas personalidades, né? Siddhartha Gautama se propõe a conquista do paraíso e ilumina-se clareando a terra com as incomparáveis lições da renúncia de si mesmo, da paz e da concórdia. Confúcio legisla moral, fidelidade, família e renova os conceitos sobre a vida. Lao Tse compõe com a experiência e as renúncias, através de meditações profundas, o livro da vida e da virtude. Pitágoras, na sua admirável Academia de Cronota, após iniciação complexa, preconiza moral elevada, austeridade, pregando a doutrina dos renascimentos. Olha, gente, Pitágoras, uma pessoa geralmente relacionada mais às questões, né, ou da matemática ou da filosofia, mas aqui diz que ele pregava a doutrina dos renascimentos. Para vermos, pessoal, como a ideia de termos diversas vidas, de necessitarmos de muitas vidas, é coisa de diversas culturas, não só do Espiritismo, diversas culturas e épocas. Sócrates sintetiza as ideias do Oriente e inicia o período da filosofia nobre, alicerçada na mais elevada moral e na imortalidade da alma. Sócrates, um espírito que o próprio codificador Allan Kardec o coloca como precursor de Jesus. As suas ideias de Jesus, do Espiritismo. Sócrates, já além de ser um precursor das ideias de Jesus, da moral do Cristo, também já era do próprio Espiritismo.
E outros biótipos desfilam triunfantes uns e aniquilados muitos, ampliando os horizontes da terra para a chegada dele, para a chegada de Jesus. O direito dos povos, prossegue a benfeitora, pertenciam aos dominadores, e o homem não passava de animal de carga nas garras da força. Ela retoma a ideia lá do rei, do triunfador, daquele que triunfa, sendo uma pessoa ligada à força, né? O direito dos povos pertenciam aos dominadores e aos homens e o homem não passava de animal de carga. A vida humana era pouca coisa, muito pouca coisa. Era muito banalizada, muito banal naquela época, a ponto de muitos acharem que, né, um escravo não tinha o mesmo Deus, não tinha nem alma. Inclusive existia a pergunta, né? Na época, a pergunta entre as pessoas: será que os escravos possuem alma? Será que eles têm alma? Um ser que nasceu para trabalhar e só trabalhar, será que ele tem alma? Né? E nós vemos Jesus já naquele tempo elevando o ser humano na condição de igual, de iguais. Todos os seres humanos são iguais uns aos outros. Os triunfadores de um dia erigem monumentos à própria insânia, né? Olha que interessante, os triunfadores de um dia. Todos os triunfadores do passado que triunfaram através da força, da violência, eram triunfadores de um dia, de uma existência só. Porque na outra existência poderia vir como escravo já. Ou as conquistas efêmeras, conquistas ligadas à matéria, totalmente efêmeras, né? Os triunfadores de um dia erigem monumentos à própria insânia, com a própria insânia, que a soberba qualifica de glória, mas que ruem quando os construtores se consomem. Quando acaba a vida daquele triunfador, daquele construtor, daquele que mandou construir aquele monumento, logo após ele passar, vai vir outro no lugar e fazer outras coisas, e as suas construções vão ruir. Tudo passa. A grande esfinge tudo devora. A grande esfinge, né? A sentinela do tempo, tudo devora. Onde está o grande império romano, o grande império egípcio, os impérios lá do passado de todos aqueles povos, de Alexandre, dos conquistadores, tudo que eles fizeram? Onde está tudo aquilo? Ruínas, viraram ruínas. Até os dias atuais, nós vemos na televisão, viraram ruínas. Tronos refulgentes, sólios esplêndidos, cortes brilhantes ao sol, conquistas grandiosas, civilizações douradas e impiedosas, o tempo vence. Os tempos vencem. Ele, Jesus, ele chega silencioso, pulcro e fica. Olha, ela já fazendo um contraponto, né? O triunfador passa, os triunfadores de um dia passam. Jesus é o triunfador da imortalidade, é o triunfador das coisas imperecíveis. O que Jesus veio trazer e trouxe por amor a nós, encarnando num corpo físico, tudo quanto ele nos trouxe permanecem intactas até os dias atuais. Muito ainda em forma de mistério para nós, que temos que galgar ainda muitos e muitos séculos para compreendermos na sua totalidade. Mas ainda está tudo aí. Tudo que Jesus veio trazer, tudo que ele nos trouxe está aí.
reúne a malta dos aflitos e os agasalha ao próprio peito. Porque se os grandes triunfadores e poderosos e reis do plano físico tratavam as pessoas como animais de carga, com truculência, para mostrar o seu poder através da sua força física também, Jesus reúne os aflitos e os agasalha ao próprio peito. Chega humilde à terra e reúne os aflitos e para os agasalhar o próprio peito. Por isso ele vem inaugurar um reinado diferente na terra, como disse a benfeitora. Nada solicita, coisa alguma exige. É interessante, é bom a gente pensar nisso, que Jesus ele não exige nada de nós. Não exige nada. Mas como diz Haroldo Dutra Dias, espera tudo, mas não violenta a nossa consciência. Deixa que nós façamos as escolhas com o tempo, com o passar do nosso tempo. Com a medida que nós vamos adquirindo a sabedoria, adquirindo o conhecimento, nós vamos fazendo escolhas melhores e vamos aceitando os ensinamentos de Jesus. Mas ele nada solicita, coisa alguma exige, mas espera tudo de nós, tudo que nós possamos dar. Tudo que nós possamos dar, cada um, obviamente, na medida das suas potencialidades. Libertador por excelência, canta o hino da verdadeira liberdade, ensinando a destruição dos elos da inferioridade que emana o homem nas mais cruéis cadeias. Então Jesus ele vem para nos dizer o que realmente é imprescindível em nossas vidas. Imprescindível. É como quando ele nasce numa estrebaria, é como se ele dissesse: olha pessoal, olha de onde eu vim. Olha de onde eu vim. E eu venci o mundo, como ele mesmo disse. E ele nasceu humílimo. E ele próprio dizia que não tinha uma pedra para encostar a própria cabeça. Mas viveu e venceu o mundo. Então nós vamos pegando esses exemplos de Jesus, com suas falas, vamos conjugando e fazendo as nossas análises, fazendo as nossas meditações, aprendendo. Mas aqui, como a própria benfeitora diz, né? Ele canta o hino da verdadeira liberdade. Os conceitos que Jesus nos traz da caridade, da benevolência, da sua lei de amor, é a nossa carta de alforria, que nós mesmos preenchemos e nós mesmos assinamos. E ele vem numa época muito turbulenta, muito turbulenta. Inclusive no prefácio dessa obra, Primícias do Reino, a benfeitora ela fala muito da história de vários reinos, de vários momentos da humanidade onde nós fomos defrontados com a nossa própria crueldade, com a nossa própria insanidade, justamente para fazer esse contraponto com Jesus, para fazermos essa análise do que Jesus nos mostra através dos seus exemplos e o que ele nos fala com o que nós buscamos e com o que o mundo oferece. Embosca-se, de emboscada, né? Embosca-se na carne, mas é sol de incomparável luz, clareando o fulcro dos milênios. Ao suave balido da sua mansa voz, acordam as esperanças e se levantam os ideais esquecidos. Ao forte clamor do seu verbo, erguem-se os dias e as horas do futuro vibram, aprofundando no cerne do mundo
os alicerces da humanidade feliz do porvir. Admoesta, aconselha e ajuda. Verbera, rigoroso e socorre. Aceita a oferenda do amor, mas não enclausura a verdade nas paredes do suborno. Inclusive dando sua própria vida para não entrar na trama que fizeram, entre aspas, pelas suas costas, porque ele sabia o que estava acontecendo, para o prender. Rei Celeste, comparte das necessidades dos pecadores e vive entre eles. Muito diferente, dos triunfadores, como estamos dizendo, e também dos poderosos da época, dos reis dessa época. Ele reparte, ele convive, ele divide, compartilha as necessidades dos pecadores e vive entre eles. Permuta o contato dos anjos pela comunhão do populacho da calma Cafarnaum, trocando os esplendores da Via Láctea pelas madrugadas ubras do lago Piscoso. Ele deixa as altas esferas para vir para um local calmo, silencioso, pequenino, simples, como Cafarnaum. Aceita o pó das estradas ermas e calcinantes de Caná, Magdala, Dalmanuta e as suas fronteiras que se perdem no sistema solar. Ele as estreita entre o mar e o Hébron, entre a Síria e o país de Moabe. Deixa a gleba paradisíaca para tomar de um grão de mostarda e elaborar com ele uma cantata, sofrendo calor asfixiante. Esfaimado, pede a uma figueira frutos que fora da época não os pode dar. Senhor do mundo, causa anterior existente, deixa-se confundir na turba, na multidão esfarrapada, que em fúria busca o amor, sem saber identificá-lo. Na multidão, sim, na qual, sofrendo, encontra a razão do seu glorioso martírio. Jesus não veio só falar das coisas, ele viveu tudo o que ele falou. E ele troca as esferas superiores pela nossa pálida morada terrena por amor a nós. As suas boas novas são orquestradas pela musicalidade espontânea da natureza, no cenário das primaveras e dos verões, entre as aldeias e o lago, coração exuberante da terra em crescimento. A boa nova, a boa notícia que Jesus vem nos trazer, ela está na musicalidade espontânea da natureza, porque ela ocorre com a naturalidade que existe nesse pano de fundo que nós vivemos, que é a natureza. Tudo ocorre com naturalidade. Tudo ocorre no seu tempo e da maneira que precisa ser, não quando eu quero e do jeito que eu quero. Se eu ainda for levar 1000 anos para aprender determinada lição, a moral de Jesus, essa musicalidade espontânea da natureza, vai esperar 1000 anos até que eu, pelas minhas próprias forças, chegue nesse ensinamento, vença essa minha característica que eu tenho, por exemplo. Tudo acontece no seu tempo, tudo acontece com naturalidade. Nós já estamos chegando ao final, meus amigos, dessa rápida análise do capítulo. Nós convidamos os nossos amigos para
para lerem esse capítulo, o capítulo 1, Boas Novas, onde nós trazemos um breve bate-papo a respeito dele, né? Aqui não estamos querendo evangelizar, doutrinar ninguém, simplesmente conversar a respeito das obras dessa benfeitora e dos presentes que ela nos traz. Então nos lembremos, meus amigos, que Jesus inaugurou um reinado diferente. E até os dias de hoje nós temos imensa dificuldade em entendermos isso. Aproveitemos a doutrina espírita, aproveitemos as obras dessa nossa benfeitora Amélia Rodrigues e que nós possamos beber dessa fonte que é o Evangelho de Jesus. Muito obrigado e até a próxima.